Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Thiago. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ele, um dos games mais aguardados do ano, Resident Evil Village, ou Resident Evil 8. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Ambientado anos depois dos eventos terríveis do aclamado Resident Evil 7, a nova história começa com Ethan Winters e sua esposa Mia vivendo pacificamente em um novo lugar, livres do pesadelo do passado. Mas quando estavam começando a construir uma nova vida, ocorre novamente uma tragédia. Resident Evil Village é uma continuação direta do último game da franquia, Resident Evil 7. Ele foi lançado agora no último dia 7 de maio e eu vou passar aqui as minhas impressões. Eu acabei de zerar o game, vou passar aqui uma análise bem sincera sobre como foi a minha experiência com o game. Nesse primeiro momento vou passar as minhas impressões, o que eu gostei do game, o que eu não gostei, e no final do vídeo eu vou falar sobre alguns spoilers. Tem muito detalhe da história e de alguns personagens que vale a pena ser discutido mais a fundo, e sobre também o futuro da franquia, para onde a Capcom quer levar a franquia. Primeiro de tudo, sobre os personagens. Nós temos aqui novamente o Ethan Winters, temos a esposa dele Mia, e agora eles têm uma filha pequena chamada Rose. A presença do Ethan no último game da franquia não me agradou muito, eu achei um personagem não muito carismático. Nesse game ele me conquistou bastante, eu achei que ele tem bastante personalidade, é um personagem que a gente se importa mais, e eu acredito que a Capcom tenha visto as críticas, que o personagem teve no último game e melhorou bastante nesse sentido. Eu gostei bastante do personagem, a gente consegue se relacionar bastante com ele. A Mia, que é a esposa dele, ela tem uma presença um pouco menor do que no game anterior, mas está muito bem também, entrega o que deve entregar em relação à história, ao contexto que o game está. E num resumo da história, a gente tem aqui uma situação onde a filha deles, a Rose, ela é sequestrada e o Ethan vai parar nessa vila na Europa, onde aparentemente tem monstros como lobisomens, vampiros, criaturas folclóricas, vamos dizer assim. E nós temos a presença também do personagem Chris Redfield, que é um dos velhos conhecidos da franquia, tá aí desde o primeiro game, o Resident Evil 1. E eu vou dar mais detalhes sobre o personagem na última seção do vídeo, na seção de spoilers. Sobre a jogabilidade, pessoal, ela tá muito boa, muito precisa, assim como no último game da franquia. Nós temos aqui um game em primeira pessoa, e as mecânicas funcionam muito bem. Eu acho que senti só falta de algum tipo de evolução em algumas mecânicas, mas no geral funciona muito bem, é bem eficaz em todo momento do jogo. Nós temos aqui uma variedade até satisfatória de armas, nós temos aqui a shotgun, nós temos a handgun, nós temos o rifle, as armas clássicas de Resident Evil, Sobre os gráficos, gostei bastante da qualidade gráfica. O game está rodando muito bem nos consoles da geração passada, quanto dos da nova geração. E são gráficos muito bonitos, são bem competentes. Nós temos aqui a parte da vila, tudo muito bem detalhado, no castelo. A parte, inclusive, que eu mais gostei foram os interiores do castelo, muito bem feitos. Eu notei que o potencial gráfico do game tenha sido um pouco limitado pela geração passada, mas no geral é uma experiência muito boa, muito satisfatória. A qualidade do áudio também é outro ponto forte do game, assim como no game anterior, é muito imersivo, a gente consegue escutar cada detalhe em cada canto. Se você puder usar um sistema surround ou fone de ouvido, eu acredito que é a melhor maneira para poder absorver toda essa qualidade que o game entrega. A história me agradou bastante. Muita gente eu vi na internet falando que isso não era Resident Evil porque tem vampiros, tem lobisomens, mas tudo que tá aqui nesse game tá no contexto de Resident Evil, sobre armas biológicas, sobre vírus e todo esse assunto. Então, para quem tá com o pé atrás, pode ficar tranquilo que o game tem uma explicação lógica para tudo que a gente tá vendo.
Os vilões também, a maioria dos vilões são bem interessantes, bem marcantes. Nós temos aqui a Lady Dimitrescu, que eu acho que é o vilão, provavelmente deve ter sido o que eu mais gostei. Nós temos o Heisenberg, que tem um design bastante interessante. Outros vilões não foram mostrados nas divulgações, então eu não vou dar detalhes sobre eles aqui. Mas no geral eu gostei de todos, mais de uns do que outros, mas no geral a presença dos vilões são bem marcantes. Outro ponto alto também são os designs de cenários, né, do game. Nós temos ali a vila, que é muito bem feito, nós temos o castelo. Só teve um dos cenários que eu não gostei tanto, é mais pro final do game. Eu ficava até pensando, nossa, eu não vejo a hora de sair daqui. E é até bom, assim, no sentido de ter uma diversidade maior de cenários. Eu achei isso um ponto bastante positivo. No geral, eu gostei bastante da experiência do game. Ele mais me agradou do que desagradou. Na verdade, os pontos negativos mesmo são referentes a alguns personagens. O personagem do Chris Redfield, eu vou dar detalhes sobre ele logo mais. É um personagem que pra mim não fez tanto sentido nessa história. Ele não tem tanta relevância assim. E algumas decisões aqui e ali de história, de enredo, até mesmo de construção de narrativa que não me agradou tanto, mas no geral é um game muito competente. Para quem é fã da franquia, compra certa. Eu gostei bastante e eu indico com certeza. Sobre comprar esse game agora ou não, eu acredito que essa decisão é individual de cada um, porque um game desses está custando no mínimo R$250 até R$350. Então é um valor muito alto, muito salgado, principalmente para a realidade do nosso país. Então eu acho que vai de cada um. Para quem está muito desesperado para jogar o game, eu acho que, né, se tiver condições, vá, compre sim, você vai se divertir muito. Para quem pode aguardar um pouco, eu acredito que logo logo ele deve aparecer alguma promoção. Agora vamos falar sobre alguns spoilers, sobre algumas questões da história de alguns personagens que eu acho interessante discutir aqui. Primeiro, nós temos uma das revelações do game, seria que a Mãe Miranda, que é um dos principais vilões do game, na verdade ela é uma mentora do Oswald Spencer, que é o criador do vírus progenitor lá no primeiro Resident Evil. Então a gente tem essa conexão do Resident Evil Village, Resident Evil 8, com o primeiro game da série. Eu achei bem interessante. Vamos ver no futuro o que isso vai significar para a franquia. Mas eu gostei bastante, eu gosto quando as histórias elas têm essa conexão, esses pontos que são ligados. Nesse sentido, eu achei uma escolha bem interessante para a franquia. Sobre o personagem do Chris Redfield, apesar de eu ter gostado bastante do personagem, eu gosto bastante no geral do personagem, lá desde o primeiro Resident Evil, mas aqui ele me pareceu um pouco deslocado. Ficou parecendo que a Capcom colocou ele no game para chamar a atenção mesmo, mas a história realmente ela gira 100% em torno do Ethan Winters e da família dele. Então o Chris ele serve simplesmente como uma distração, vamos dizer assim. E tem até um determinado momento mais pro final do game que a gente passa a controlar o personagem e o game vira um Call of Duty, uma ação descontrolada que não me agradou de maneira nenhuma. Eu entendo que dentro do contexto do personagem faça sentido, mas aquilo ali pra mim passou um pouco da conta, ainda mais para um game que se propõe a ser um jogo de terror. E outro ponto também que eu queria deixar mencionado aqui é que a gente não tem a presença de nenhum dos outros personagens icônicos da franquia. Nós não temos o Leon, nós não temos a Claire, nós não temos a Jill. A Capcom, acho que ela deixou a gente na expectativa de que alguns desses personagens pudessem aparecer no game, mas eles não aparecem. E a gente tem uma cena pós-créditos aqui que diz respeito ao futuro da série. A gente tem a filha do Ethan, já mais velha, e tudo indica que nos próximos games da franquia a atenção será dada a ela, até pela mensagem no final do game, diz que a história do pai
No caso, o Ethan finalizou. E a Rose, o personagem da Rose, ela seria uma espécie de Evelyn, que era a vilã do último game, do Resident Evil 7. Ela tem todas as propriedades, todos os poderes que a Evelyn tinha, só que agora ela aparentemente está trabalhando para alguma agência, ou seja, ela está sob o controle de alguém, de alguma entidade. Então é uma proposta até interessante. Vamos ver no próximo game da franquia no que isso vai dar. Mas é isso, pessoal. Essas foram as minhas impressões sobre Resident Evil Village, Resident Evil 8. Game que eu gostei bastante. E deixe aqui nos comentários quais são as suas expectativas para o futuro da série, se você gostou ou não gostou do game. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal, que me ajuda bastante. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Valeu, falou!